Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Eu não sei, tem gente que nem sabe nem a diferença de leite e alimento sólido. Não sabe a diferença. Mas não apenas isso, tem gente que gosta do leite. A gente vê criança que, se deixar, ela quer mamar até 15 anos de idade, está mamando ainda. De preferência no peito da mãe ainda. Tem gente que vai e segue a vida, não quer largar nunca o leite. Não quer nunca largar o leite. E eu vejo isso na igreja, isso me assusta tremendamente. Eu vejo que tem pessoas que não apenas não sabem a diferença do leite para o alimento sólido, como está satisfeito com leite. Está ali, se deixar mais 20 anos, está tomando leite ainda. E o autor está perplexo com isso. Vocês passaram a ter necessidade de novo de leite. Parece que eles deram uma avançada e recuaram. É um mistério, né? Avançou um pouco, recuou. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, vê se ajuda a gente a querer mais do que leite. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Isso podia mexer com a gente, né? Você que gosta de leitinho, você que se alimenta de leite o tempo inteiro, significa que você é criança. Criança, numa explicação de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, e 1 Pedro também, 2, vai dizer, criança, para Paulo, é carnal. Então, vocês são carnais ainda. O alimento sólido é para adulto. A criança, ela toma leite porque ela é carnal. A pessoa carnal, ela não pode tomar alimento sólido. Mas, Franco, o que é alimento sólido? Já falamos aqui, mas volto a falar com toda a paciência. Se você pegar lá, Evangelho de João, capítulo 4 de João, se me falha a memória, versículo 34, disse isso mesmo. Jesus está falando que a minha comida, porque Jesus é o nosso modelo. Se tem alguém que come comida sólida, é Jesus. Ele é a estatura de varão perfeito, ele é o modelo de perfeição, de maturidade, de teleiós, é Jesus. E ele está dizendo que a comida dele é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, a criança, ela fica no leitinho, né? Mas o adulto, o alimento sólido, ou seja, fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus, é para os adultos, para aqueles que pela prática, diz prática. Então, quando nós não praticamos a palavra, nós não apenas estamos construindo na areia, nós também estamos fadados a permanecermos crianças para o resto da vida. Mesmo que os dons se desenvolvam, porque o dom pode desenvolver, mas o caráter, a vida, ela fica minguada. Porque não pratica. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o quê? O mal. Aí ele vai entrar dizendo, por isso, deixando os princípios elementares, aí no lugar de doutrina, leia-se, logos, palavra, deixando os princípios elementares da palavra de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Eu estou falando para você substituir, mas se você tiver a Bíblia aí no original, tiver aquele acesso, aquele aplicativo, pode checar e confirmar o que eu estou dizendo. Não é didaquê a palavra aí no grego, é logos. Eu não sei porque que eles insistem com essa tradução. Não sei se uma tradução mais nova já corrigiu isso, mas eles insistem com essa tradução. Não é didaquê, não é mandamento, não é doutrina,
é logos, vamos deixar um pouco os princípios elementares, vamos avançar para aquilo que é maduro, perfeito, aí é maduro, é perfeito, e não lançando de novo a base. Aí ele vai falar da base. Eu não queria falar sobre isso, mas não vamos lançar de novo a base. Que base é essa? Vamos lá. Arrependimento de obras mortas. Diga arrependimento de obras mortas. Fé em ensino de imposição de ressurreição do juízo. Esse é o beabá da igreja. Esse é o ensino básico da igreja. É o leitinho. É disso que ele está falando. Tem gente que fica aqui a vida inteira. E é muito triste quando a gente tem que voltar aqui e falar de novo sobre esse assunto. É muito ruim quando a gente tem que falar sobre arrependimento novamente. Sobre o temor do Senhor. Porque significa que a pessoa não avançou. E se você não tiver uma boa base, aí tem uma coisa interessante. Fica difícil seguir construindo a vida de uma pessoa. Quando alguém não se arrepende de verdade, do começo da vida cristã, fica difícil seguir construindo nela a fé santíssima. Fica muito complicado. O que eu vou falar com vocês aqui não é nada novo no sentido de ensino. E vou falar uma outra coisa. Nem é algo que eu vou falar agora, eu já falei. Eu já disse isso em outro tempo e até escrevi. Se você faz parte daqueles grupos de WhatsApp, agora no Rio de Janeiro eu tenho mandado para os líderes e para o grupo de Timóteo também. Eu mando todo dia de manhã uma mensagem curta. Eu comecei a fazer isso no início de janeiro de 2021. Achei que iria terminar em dezembro do ano passado. Achei. Falei, vou ficar esse ano inteiro, vou mandar uma mensagenzinha curtinha para esses irmãos que me acompanham nesses grupos. Todo dia eu mando uma de manhã cedo, às vezes mais cedo, a hora um pouquinho mais tarde, mas mando. Deus tem me dado a graça de ser fiel nisso, todo dia envio. Mas o que eu vou falar com vocês hoje aqui, se você guardar as mensagens, você vai lá em fevereiro de 2021, vai encontrar, e outubro e novembro de 2021. Então, eu quero falar contigo algo que eu já disse em fevereiro, outubro e novembro de 2021. Eu quero falar com você sobre arrependimento. Lembra lá que o beabá é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição das mãos. O que mais? Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso é um ensino para a igreja quando ela está começando. Mas o arrependimento a gente tem que voltar nele quando a gente percebe que a construção está temblando, como falam os irmãos. Eu conheci um grupo de pastores que se uniram debaixo de uma palavra de Deus, provavelmente no ano de 1900, nem tanto, né, Modesto? 1987, eu acho que foi a primeira aliança que a gente fez, 88. Quem era nascido aqui? Tem gente que não era nascido nessa época, né? Eu lembro que meu filho não tinha nascido ainda, Daniel. Débora já tinha nascido, Daniel não. Bem, depois de um tempo, alguns desses pastores saíram desse presbitério. E aquele presbitério ficou triste. Eu mesmo me questionei muito por que aqueles homens foram embora. Eu falei, Senhor, todos nós ouvimos a mesma palavra, a palavra sobre unidade da igreja. Todo mundo queria ser um, todo mundo queria deixar suas congregações de pastor sozinho e ser plural. Por que alguns desses homens estão recuando agora? Estão voltando atrás? Por quê, Senhor? E eu creio que Deus me deu uma palavra, naquela época, que consolou meu coração. Eu conversei com o Emitian, naquela ocasião, eu não tinha nem intimidade, conhecimento, quem tem com o Emitian hoje, mas naquela época, o Emitian, visitando o Rio de Janeiro, eu falei com ele sobre esse assunto. Porque ele seguia falando da unidade da igreja, e eu falei para ele que estava no meu coração, meu cuidado com relação àquela mensagem. Porque o que eu ouvi do Senhor foi o seguinte, olha,
Estes homens ouviram sobre a unidade da igreja, mas eles nunca se arrependeram da divisão. Como assim? É isso. Nós podemos fazer uma coisa assim, crendo que Deus está naquele negócio, sem perceber a base. Porque se eu me uno a você, sem nunca me arrepender da minha divisão contigo, um dia eu posso dividir contigo de novo. Porque o que dá a base é o arrependimento. Arrependimento que dá a base. Se eu não me arrepender, eu volto a fazer de novo e de novo. Por isso que o arrependimento é tão vital, é tão importante o arrependimento, que quando Jesus repreende as igrejas da Ásia, lá as que estão em falta, ele vai dizer: arrependam-se, 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 arrependam-se. Ele vai dizer isso, né? Porque não é suficiente a unidade se a gente não se arrepende da divisão. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Olha, irmãos, por anos, no início dos primeiros anos da minha vida, Denise está aqui, ela é testemunha disso. Toda vez que eu contendia com a minha esposa, eu dizia para ela: não sei até quando eu vou te aguentar. Eu não sei até quando, um dia desse eu não aguento, vou embora. Um dia o reino de Deus entrou na minha vida com força. Eu entendi claramente a vontade de Deus. E Jesus se tornou o meu Senhor. E quando Jesus se tornou o meu Senhor, eu entendi claramente a vontade de Deus para o casamento. O que Deus pensava sobre matrimônio. Irmãos, eu confesso a vocês, eu nunca mais ameacei Denise com essa palavra. Mas por quê, Franco? Porque eu me arrependi profundamente. Eu vi que não tinha nenhuma possibilidade para a minha vida, para separação, para divórcio, nunca mais. Eu não vou falar uma coisa que eu não creio, vou falar uma coisa da qual eu me arrependi profundamente. Não cabe mais nem no vocabulário, quanto mais na prática. Eu falo para a Denise é testemunha, pode entrevistá-la. Quando terminar, ele pergunta a ela se não é assim. Posso ter maior contenda, maior diferença com ela, embora nossos acidentes são cada vez menos frequentes, mas eu não vou dizer não sei até quando, porque eu sei até quando. É até que a morte nos separe. Eu sei. Então, como é que eu vou dizer que eu não sei se eu sei? Deu para entender o que eu estou falando sobre arrependimento? A importância do arrependimento? Arrependimento, ele é uma base tão profunda, tão genuína na nossa vida, que sem ele a gente não avança na construção. Amém? E o arrependimento está casado com uma outra palavra, não sei se você lembra lá de Hebreus 6 que eu li agora. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Fé em Deus. Arrependimento de obras é uma palavra casada. Como verdade e graça é casado, arrependimento e fé é casado. Por que, Franco? Porque arrependimento é eu tirar a minha confiança de uma base equivocada e colocar a minha confiança em outra base. Por isso que é arrependimento e fé. Tirou os meus pés da lama, do charco de lodo, e firmou ele sobre a rocha. Eu só posso colocar os pés na rocha se eu tirar da lama. Deu para entender? É uma coisa que complementa a outra. Você só sai para a rocha quando você sai da lama. Enquanto você quer ficar com o pé na lama, você não vai para a rocha. Enquanto você confiar na carne, na natureza carnal, você não coloca na rocha. De fato, não está na rocha. De vez em quando Deus vem e prova essa construção por isso. Porque Ele vai mostrar que esta fé não está sobre a rocha. Não está calcada em Cristo de verdade. E esse arrependimento e fé está casado, como graça e verdade estão casados. Você não pode falar de graça sem falar de verdade. Se você falar da graça sem verdade, você vai ficar com a graça barata, né? Lembrando lá João 1,17.
A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus. Graça e verdade. Por que graça e verdade, Fran? Porque a verdade deixa a gente nu e a graça cobre a gente. Se a verdade é falada, você fica nu com a verdade. Mas a graça entra em função da tua nudez. Quando você está despido, a graça vem e te envolve. Amém? A graça sem verdade é um manto que encobre, não cobre. O que cobre é a graça com a verdade. Porque aí você falou a verdade, aí fica tudo claro, aí você vem com a graça e cobre. Deus cobre multidão de pecados, Deus não encobre. Deus não encobre pecado de ninguém. Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não encobre pecado de ninguém. Os homens de Deus que pecaram, está lá escrito. Você pode ler qualquer hora, em qualquer idioma. Está lá, está escrito. Se é homem de Deus, andou com Deus, pecou, Deus colocou. Deus publicou. Mas cobriu também, tratou aqueles que se arrependeram, buscaram o Senhor, confessaram. Tem os mais famosos aí, acho que o mais famoso é Davi, né? Davi é o mais famoso de todos. Mas nós temos no Novo Testamento também gente como Pedro, que negou o Senhor, não apenas uma vez, mas 3 vezes, e o Senhor o cobriu de graça e o chamou para ser apóstolo, pastor do seu rebanho. Você diz amém ou não? Então, o verdadeiro evangelho, quando ele é pregado, deixa todo mundo nu. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Se o evangelho for pregado de fato, não vai haver nenhum justo segundo esse evangelho. É da graça, mas ele é da verdade também. Porque graça e verdade estão unidos como arrependimento e fé. Você pode dizer amém ou não? Amém. Eu queria citar para você aqui algumas equações. A equação é uma ideia, é uma forma dinâmica de você aprender, né? Porque uma visão do reino de Deus, uma pequena visão, uma luz, um lampejo do reino de Deus, nos permite ver a vida como ela é. Uma revelação do reino de Deus, a coisa fica muito clara para todos nós. Ao passo que quando você não tem luz do reino, você tende à hipocrisia, a chance de ficar hipócrita é muito grande. E a Escritura, quando você lê a Escritura, ela vai casando algumas sentenças na nossa vida, que a gente pode ser confrontado quando a gente resolve equações simples. Por exemplo, eu escrevi há muito tempo um texto com o título Uma equação ou a equação que desmascara a vida. Que equação é essa, Franco? Eu peguei 1 João, pega 1 João lá, capítulo 1, versículo 6 a 10. Aí você vai ver que essa equação revela que se o nosso discurso, de fato, manifesta a vida interior, ou se o nosso discurso só serve para sustentar a vida exterior. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. O que eu falo pode ser verdadeiro e sustentar o que está dentro de mim, ou o que eu falo só manifesta o que está fora de mim. 1 João, capítulo 1, versículo 6 a 10. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, veja bem, eu digo que tenho comunhão com Ele, mas estou em trevas. Mentimos e não praticamos a verdade. Agora, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, aí dois milagres acontecem. Mantemos comunhão uns com, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos de todo o pecado. Mas se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos
Enganamos. E a verdade, com certeza, não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a... E se dissermos que não temos cometido nenhum pecado, o que a gente faz dele? A gente faz do Senhor mentiroso. A sua palavra não está em nós. Coisa tremenda, né? E tem outras equações interessantes da vida. Por exemplo, se você está passando por uma tribulação qualquer da vida, você está sofrendo. Então, sofrimento, olha a conta, sofrimento mais verdades de Deus. Se você pegar o teu sofrimento, somar as verdades de Deus, o resultado vai ser edificação. Sofrimento mais verdade de Deus igual edificação. Agora, sofrimento mais mentira do diabo é igual destruição. Então, se uma pessoa estiver sofrendo e ela, na hora da sua tribulação, da sua angústia, adicionar as mentiras que o diabo fala, ela é destruída. Mas se ao passar a tribulação, qualquer um de nós, somarmos as verdades do nosso Pai, no final, essa tribulação vai edificar a nossa vida. Amém? Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então, nesse texto de João, ele é muito claro. Ele vai mostrar a necessidade que a gente tem de somar. Somar o quê? Somar aquilo que a gente fala, né? Ela diz mais ou menos assim: o que falamos com aquilo que vivemos. A gente tem que fazer essa soma para saber o resultado. O que a gente fala e o que a gente vive. É uma equação também muito simples. Se o que eu falo, né? Se falamos uma coisa e vivemos diferente do que a gente está falando, o resultado é negativo. Somos mentirosos. Mas se falamos aquilo que de verdade vivemos, o resultado é positivo. Temos comunhão e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode dizer amém ou não? A vida, irmãos, é que fundamenta o que a gente fala. Nesse sentido é assim. Nós podemos optar entre falar a verdade ou a mentira. Assim como podemos optar entre viver a verdade ou viver a mentira. É uma escolha nossa. É uma opção nossa. Para nós andarmos na luz, nós precisamos cultivar a prática da confissão de pecados. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que é tão difícil confessar os meus pecados a um irmão? Por que é tão difícil, amado? Eu vou tentar explicar assim. Primeiro, porque no meio cristão, pecado é comparado a fracasso. Quem pecou, fracassou. Isso não ocorre no mundo. No mundo, pecado não é igual ao fracasso. No mundo é o contrário. No mundo, dependendo do lugar que você está, pecado, você até se vangloria com o teu pecado. Chega lá, bate no peito e fica contando teus pecados como se fosse um negócio maravilhoso, né? Mas aí tu se converte e vem para o meio que é um meio que considera pecado um fracasso muito grande, né? E quando a gente vê que aqui não é uma boa bater no peito e dizer peguei a mulher do outro, aí a gente começa a ficar como é que vive aqui? E muita gente passa a viver assim uma dualidade entre o que ela aparenta e entre o que ela é de fato. Porque às vezes a pessoa chega na igreja, mas não consegue ter vitória sobre o pecado. Ela não sabe voar ainda. Então vive, às vezes sobe, desce, cai, sobe e tal, e quando peca, ela tem dificuldade de falar, porque é um fracasso, contar fracasso. A gente não gosta de contar fracasso, a gente gosta de contar vitória. Eu acho que um outro problema, né, nosso, que dificulta a nossa confissão, dificulta a gente andar na luz, é o quê?
a igreja ela tem padrão duplo de moral. É muito ruim isso. Como assim, Franco? Ela não trata o pecado como o pecado precisa ser tratado. Em geral é assim. E outra coisa, ela se escandaliza mais com determinados pecados. Alguns tipos de pecados, a igreja se escandaliza mais. Então, isso dificulta muito a confissão, por exemplo, de uma pessoa que comete um pecado que acha que é um pecado hediondo. Dificulta muito. Por quê? Porque a pessoa tem medo de ser rejeitada, discriminada, e dependendo do tipo de pecado que pratica, pode ir até parar em outro lugar. Pode ser vingado. Mas o que pode nos ajudar a vir para a luz? Bem, acho que a gente precisa ser radical com o pecado, como Jesus ensinou. Jesus ensinou a ser radical com o pecado. Lembra lá de Mateus 18, 8, 9, depois também no Sermão do Monte ele fala: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, o que tu faz? Corta. Lança. Eu gosto dessa palavra, porque não é só corta, é lança para longe de você. E o olho te faz tropeçar, o que ele faz? E faz o que com o olho? Fica brincando com o olhinho em casa? Não, arranca e faz o que com ele? Bota para longe de vocês. Jesus falou assim: joga para fora. Precisamos ser radicais mesmo. Se algo te faz tropeçar, cara, você não só arranca, põe para longe de você. Trata com radicalidade o pecado. E uma das formas de tratar com radicalidade é confessando. Porque às vezes o negócio já está já te fez tropeçar. E como é que você é radical com ele? Confessando. Mas isso vai doer pra caramba, mas é para salvar tudo. Amém? O exemplo que Jesus usa é um exemplo de alguém que está com uma gangrena na mão e está dizendo assim: olha, se você não amputar essa mão, tu morre. Não é um bom exemplo, né? A gente não gosta disso, né? Imagina, deu um problema no pé, na perna, o médico diz: ó, se não amputar, você vai morrer. E tem gente que já se auto-amputou para viver. Comentando sobre isso, o irmão falou: Franco, teve um cara que ficou preso, um alpinista ficou preso em algum lugar aí, alguém até me falou ontem, nos Alpes, e aí ele mesmo arrancou o braço dele para viver. Ele próprio se amputou, ele fez uma conta: ou é tudo, né? Eu quero viver, pô, eu quero viver, então vou arrancar esse braço. Jesus está falando dessa radicalidade. E muitas vezes essa radicalidade se mostra por meio de uma confissão. Eu não quero mais isso para a minha vida. Então vou começar a tratar com firmeza com essa coisa. Vai doer para caramba. E dói. Confessar pecado dói. Dói. E não precisa ser pecado de ontem. Dói mais se for de ontem. Se for de hoje de manhã, dói muito mais. Com o passar dos anos, dói menos. Mas ainda dói. Tem gente que não quer confessar pecado em tempo algum, mas dói. Isso é uma forma de ser radical também com o pecado. Quantos podem dizer amém? Às vezes a gente nem chega a consumar o pecado, mas a gente anda muito pertinho dele. E a gente precisa ter ação com isso também. Se a gente percebe que isso nos tenta, nos dificulta, é hora também de passar o cerol, como diz o outro. E uma coisa que nos ajuda no arrependimento é ser radical, porque o arrependimento ele tem essa força, irmãos. Muitas vezes a gente fica escondendo ou minimizando os nossos pecados. Ou então transferindo culpa. Eu podia dizer: não, eu sou assim porque eu era pobre, né? Sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me... Eu podia ficar radical, sei lá, transferindo, amenizando, mas eu não entendi. O pecado é meu. O pecado é meu. Essa radicalidade, amados, é radicalidade mesmo, não tem outra palavra para isso, não. Isso é a radicalidade. Você pode dizer amém ou não? Isso dói demais na alma.
Mas isso é libertador, é curador. Vou ler aqui. Vocês conhecem aquele livro, A Igreja Desviada? Quem conhece aquela Igreja Desviada? Charles Swindoll, lembra dele? Lembra dele? A Igreja Desviada? Editora Mundo Cristão. Quando ele definiu o pós-modernismo, ele descreve assim, vou ler para você o que ele falou. O pós-modernismo prospera no caos. Seu desejo consiste em destruir todo critério moral e substituir por um critério nenhum. Não tem critério nenhum. Ele deseja um mundo onde tudo é relativo, onde não existe nenhuma verdade e a única verdade é a percepção. Mas eu te falo, isso aqui é o quadro do nosso mundo, mas a igreja, ela não é parte desse mundo. Ela reina, ela está no outro, ela é do reino de Deus. Você pode dizer amém ou não? Amém. Então, ainda que o mundo relativize tudo, que diga que tudo não é bem assim, coisa e tal, todos nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalha para que nós experimentemos um genuíno arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Essa palavra, para a maioria dos estudiosos, significa mudança de mente, metanoia, porque no grego a palavra é metanoia, né? Alguém que se arrepende, alguém que muda a cabecinha, muda de mente. Embora o judeu tinha uma outra palavra para arrependimento. Eles diziam que arrependimento era uma meia volta. Uma meia volta. Meia volta era o arrependimento. Muita gente acha que o pensamento grego, o pensamento hebraico, judaico, lá não coincide, mas coincide. Eu digo para os irmãos, não, mas tem conflito. Eu falei, não tem nenhum conflito, amado. Quando tua mente muda, tu dá meia volta. É que um fala de algo que acontece dentro, o outro fala de algo que acontece fora. Para o judeu, ele não queria dizer simplesmente mudou a cabeça, ele queria ver a meia volta. O grego não, o grego era mais filosófico, mais cabeça, né? Mais filosofia. O grego, para ele, bastaria dizer metanoia, mudou a cabeça. Mas uma verdadeira mudança de cabeça é uma meia volta, vamos ver. Leia comigo rapidinho o capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 25 e 26. Dá uma olhadinha rapidinho aí, que eu espero terminar numa carreira contigo agora. O que Paulo, na sua última carta, vai falar com seu filho Timóteo? Ele vai dizer que o servo do Senhor não convém contender, lembra? Ele vai dizer que tem que ser apto para instruir. Ele vai dizer, disciplinando com mansidão. Versículo 25 e 26 de 2 Timóteo, capítulo 2. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Olha que coisa interessante. Paulo vai dizer, não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. O que Paulo está dizendo, Franco? Paulo está dizendo que o arrependimento inicia um processo, ele starta um processo na vida da pessoa. Quando a pessoa se arrepende, né? Quando ela chega ao pleno conhecimento da verdade, a metanoia vai fazer o cara chegar ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, o arrependimento ele detona algo na tua mente, na minha mente, que nos faz ver na luz a verdade, o pleno conhecimento da verdade, sobre a nossa conduta. Mais do que a conduta dos outros, é sobre a nossa conduta. O arrependimento faz isso. É uma luz plena. Olha, uma pessoa arrependida não bate boca com ninguém. Ela está quebrantada. Dificilmente ela vai transferir culpa para outra pessoa. Vai explicar, vai justificar. Quando alguém explica, justifica, qual é a nossa conclusão? Não viu. Ou não viu tudo, ou dizemos, não viu nada. Alguns irmãos começam a falar, e a gente diz, não viu tudo. Outros começam a falar, e diz, não viu nada. Dependendo da fala, a gente vai tirar uma conclusão. Não viu tudo,
Um não viu tudo, o outro não viu nada, os dois não viram tudo. Não viu. Porque o arrependimento starta essa luz da verdade na nossa conduta diante de Deus e permite um retorno à sensatez, nos livrando, inclusive, dos laços do diabo, conforme está escrito ali em 2 Timóteo. Como é que alguém se arrepende num mundo onde tudo é relativo? Tem. Acho que o relativizar a verdade é tirar da gente a base da gente se arrepender. E cada um dá uma desculpa para viver nas trevas, para seguir nas suas trevas. O verdadeiro arrependimento, ele deflagra na alma, por meio, claro, da luz da verdade, porque isso não acontece na razão humana, um retorno ao entendimento correto. Essa ação nos livra dos laços do diabo, porque suas cordas se sustentam na mentira, nas trevas. Antes de terminar, eu não posso deixar de registrar aqui que é Deus quem nos concede essa bênção. Nós só podemos disciplinar com mansidão os que precisam se livrar do pecado. Mas o arrependimento, quem concede é Deus, para que Deus lhe conceda arrependimento. O arrependimento é uma verdadeira rendição a Deus. É uma desistência de fazer as coisas na força do braço. Por que eu digo que é uma desistência de fazer as coisas na força do braço? Porque quem tirou o pé da lama e está na rocha não quer mais fazer nada com a lama. Ele não quer mais areia, ele quer rocha. Ele não quer mais nada com a terra, ele quer rocha. Ele se arrependeu. Ele não quer mais o braço dele em ação. Por isso chama-se arrependimento de obras mortas. Você pode dizer amém? Mortas. Mateus 3,8 lá prega, vai produzir fruto digno de arrependimento. O que é arrependimento para nós, Franco? O principal fruto do arrependimento são obras fundamentadas na fé em Deus. O verdadeiro arrependimento produz essa rendição completa à vontade de Deus. Chega de fazer a própria vontade, não tem mais por que fazer a própria vontade. E por isso que nós nos arrependemos. E a gente começa a ser experimentado, a ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito vai fazer, o Espírito vai guiar, e não mais pela nossa própria vontade, própria razão, pelos nossos sentimentos. Chega, basta! Não quero mais ser guiado pela minha vontade, pelas minhas razões, pelos meus sentimentos. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. A pessoa arrependeu, pô. Quando a gente vive na carne, a gente produz muita obra, amado. Obras mortas, diz obras mortas. O que é obra morta, Franco? Eu vou falar aqui, tá? Não escandalize comigo, não. Obra morta, ela pode ser boa ou má aos teus olhos. Por que ela é morta? Porque ela foi feita por você, pela tua boa intenção. Como é que a gente faz? A gente faz assim, tudo que a gente faz, que a gente acha que é bom, a gente quer exibir. Por isso que Jesus falou também, não ora para ser visto, não jejua para ser visto, não dá esmola para ser visto, não faz as tuas obras de justiça para ser visto, porque o homem, quando faz algo certo, ele quer que todos vejam. Mas quando a gente faz aquilo que a gente acha que é ruim, que todo mundo vai cair em cima, o que a gente faz? O que a gente faz? Lembra que eu falei no início que pecado é fracasso? Aí você esconde essa coisa. Então a gente esconde o que a gente tem vergonha e exibe o que a gente quer aplauso. No mundo a gente é tão cara de pau que a gente bebe, a gente faz competição para ver quem bebe mais. Quem é mais forte com a bebida? Provérbios condena isso tremendamente. Quem é mais forte com a bebida, a gente faz. Quem é mais forte com a bebida, aposta quem vai pegar a mulher fulana. Aí começa a fazer aquelas exibições todas. Chega na igreja, a gente esconde tudo isso. Porque aqui ninguém aplaude esse tipo de conduta. Quantos me entendem? Está me entendendo? Então, assim,
É desse jeito. Obra morta, porque ela é boa ou má. Se foi feita na carne, é morta. Quando é feita em fé, foi Deus que dirigiu você para fazer. Qual é a recompensa que você quer de uma obra que foi feita em fé? Nenhuma. Porque Deus mandou você fazer, você foi fazer porque Deus mandou, você fez por fé. Amém? Qual é a recompensa que você tem disso? Nenhuma. O que tu vai dizer? Glória a Deus. Quando alguém quiser te aplaudir, tu vai dizer, poxa, irmão, glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que não fui eu que fiz. Deus operou tanto em mim, tanto o querer quanto o realizar. Deus operou as duas coisas em mim, então não tem glória nenhuma nisso aí. Foi Deus que fez. Agora, quando a gente quer glória, aí eu fico preocupado. Porque quando a gente quer salário, aí foi a carne que trabalhou. É isso que é arrependimento de obras mortas. É parar de fazer as coisas no braço. Quer elas sejam para você ficar exibido, como se fosse aquela pessoa que ajudou todo mundo, levou bolsa para todo mundo, deu comida para todo mundo. Tem gente que gosta desse troço. E aí? Quer seja algo que você tem vergonha de falar, que você gostaria de enterrar debaixo de 7 palmos. Carne é carne. Amém? E tudo isso que eu estou falando está muito claro nos ensinos de Jesus lá, Mateus 6:1, Sermão da Montanha, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, tudo isso aí é carne. Amém? E também aqui a gente esconde também. Lembra de João 3 lá, 17 a 21, lembra? Se não lembra, bota aí para os irmãos aí. A condenação é essa. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens fizeram o que com a luz? Amaram o quê? A luz? Amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Por causa das suas obras, porque as suas obras eram mais. A luz veio, mas ninguém aplaudiu a luz. O pessoal correu para o escurinho. Por que correu para o escurinho? Porque no escurinho dá para ficar lá, tudo camuflado, pois todo aquele que pratica o mal detesta o quê? A luz. Todo mundo que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. É isso que a luz faz. Ela reprova qualquer obra ruim. Então, quer faz para se exibir, quer faz para se esconder, melhor é se arrepender. Amém? E começar a fazer as coisas no poder do Espírito Santo. Amém? Uma vida na luz pode nos levar a confessar os pecados e a angariar, inclusive, amigos. Franco, é verdade. Porque amigo a gente não faz dando presente. Não faz. Nem dando festa e convidando pessoas. Amigo a gente faz quando a gente é transparente e honesto. Jesus falou lá em João 15:15, eu não chamo mais vocês de escravos, eu chamo vocês de amigo. Vocês são meus amigos. Mas por que Jesus chamou de amigo? Ele falou, porque tudo que eu tenho com meu pai, toda a minha intimidade, vocês sabem. Amigo não tem segredo. Amigo não tem segredo. Quando alguém vem para mim e abre o coração, eu digo assim, ele quer ser meu amigo. Quando alguém vem e diz assim, honesto é o quê? Honesto é você falar o que você pensa do outro. Transparente é você falar sobre você mesmo. Então, quando alguém é transparente e diz, olha, eu me vejo assim, eu estou assim, meu coração está assim, eu digo, esse cara quer ser meu amigo. Ele está sendo transparente comigo. Quando ele chega, Franco, eu acho que você é exibido, cabeçudo, orelhudo, eu digo, ele quer ser meu amigo, porque ele está sendo honesto comigo. Não importa se ele está falando toda a verdade ou não. O importante é que ele quer ser meu amigo. Amigo, tu pode encher de presente, mas se andar nas trevas, não é amigo. Não é amigo. Tua mulher deita contigo toda noite, faz carinho, namora, mas se andar em trevas, não tem nenhuma amizade ali. E tem mais. Quando os anos passarem, os filhos crescerem e começarem a ir embora da tua casa, você vai perceber que tem uma pessoa estranha do teu lado, que não é teu amigo. Por quê? Porque é uma pessoa oculta. Uma pessoa oculta. O amigo é transparente.
Então a confissão ela tem esse poder, produz comunhão entre nós. Amém? Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. O que eu preciso fazer para provar que estou arrependido? Me perguntaram isso, por isso que eu botei essa pergunta. Fernando, o que eu preciso fazer para provar que eu estou arrependido? Eu falei, nada. Como assim? Eu falei, absolutamente nada. Quando alguém quer provar, já está na força do braço de novo. Se alguém quer provar alguma coisa, significa que ela não se arrependeu ainda. Porque uma coisa que uma pessoa arrependida vai descobrir é que o arrependimento dá fruto. É simples desse jeito. Muita gente faz caminho de volta sem estar arrependido. Sem compreender o que está falando. Fala porque o outro falou. Fala porque o discipulador tem que ir lá, tem que restaurar, o cara vai lá. Fala que todo mundo sem enxergar um palmo dentro do nariz. Sem luz própria. Sem entendimento. Você não precisa fazer nada quando você está totalmente rendido a Deus. Nada. Renda-se a Deus e você vai ver. Uma vida verdadeiramente rendida, independência total ao Senhor, ela dá frutos. Fruto digno de arrependimento. Ela dá fruto. Nós não precisamos e nem devemos fazer nada para provar aos outros que estamos arrependidos. Por favor, para com isso. Uma vida no Espírito é uma vida cheia de fruto. Você pode dizer amém ou não? Amém. Mesmo quando as circunstâncias são adversas. Mesmo quando são. O genuíno arrependimento nos faz chegar ao pleno conhecimento da verdade. E quando a gente experimenta essa rendição, amados, o que a gente faz? A gente vive um dia de cada vez, em absoluto descanso no Senhor, provando a sua vontade a cada dia, a cada instante, no poder do Espírito Santo. Amém? Porque nós só alcançamos obedecer a Deus no poder e na graça do Espírito Santo. E o resultado disso é fruto. Amém? Fruto. O que eu preciso fazer então? Se renda. Se arrependa. Busca Deus. Se entrega a Ele. Amém? Se entrega de coração. Não seja discurso só. Pede a Deus para ser radical. Anda na luz de Deus. Bate com força em você mesmo. Você crê que Jesus está construindo a imagem dele em nós? Quantos já sabem que o plano de Deus, o sonho de Deus é conformar a gente com Jesus? Quantos aqui já sabem disso? Que Deus está trabalhando a imagem dele em nós? Quantos sabem? Você crê nisso? Deixa eu dizer algo para você. Destrua a tua autoimagem, então. Porque Jesus não vai construir uma imagem onde tem um altar erguido a você. Não tenha medo de destruir tua reputação. Não tenha medo de dar uma martelada nela, destruir tudo. Não tenha medo. É melhor ser destruído para Deus poder construir. Amém? Quem diz que quer a imagem de Jesus tem que estar aberto para quebrar qualquer imagem. Eu quebrei meu santinho todo quando me converti. E esse santão aí, por que tu não quebra também? Dá-lhe uma marretada. Eu peguei aquele Exu que eu tinha, dei uma tijolada na cabeça do Exu. Então dá nesse rebelde que está dentro de você aí. Porque rebeldia é como pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. O obstinado é como o idólatra. Deus não vai construir algo onde tem um ídolo levantado. Oremos. Quem quer orar comigo? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E nós queremos fazer um clamor muito especial, Pai, para esse dia. Especial mesmo. Não nos permita, Pai, fugir da Tua luz. A gente quer viver na luz.
gente quer um verdadeiro arrependimento. A gente quer uma verdadeira dependência do Teu Espírito. A gente quer viver tudo que Tu tens para nós. A gente não quer mais, Pai. De verdade, a gente não quer mais. A gente não deseja mais para nós leitinho a vida inteira. Nós precisamos comer alimento sólido, Pai. Precisamos crescer em tudo. Crescer em tudo, na graça, no conhecimento. Crescer em tudo, ajuda-nos, Pai. Oramos por cada vida aqui, por cada família aqui representada. E oramos também pelos que estão em casa, que vão assistir depois essa mensagem, Pai, que sejam alcançados. Pai. Que ninguém, absolutamente ninguém, fique fora da Tua vontade, Pai. No nome poderoso de Jesus que oramos.